Boa noite. Hoje nós estamos aqui com o auxílio da TV Fronteira para a aula inaugural do curso de língua portuguesa para acadêmicos indígenas do campus Erechim da UFFS, né? Essa aula inaugural, né, pretende, né, mostrar aos alunos a importância do domínio da língua portuguesa, né, na esfera acadêmica. Para começar, né, eu vou convidar o professor Fernando, que hoje está na diretoria da Agitec, para dar a sua saudação inicial. Seja bem-vindo, professor Fernando. Olá, boa noite a todos e a todos. É uma satisfação estar aqui nessa aula inaugural. É um prazer poder participar desse momento especial, né, dessa turma. E também é uma satisfação para mim falar sobre a Agência de Internacionalização e Inovação Tecnológica, né, onde nós temos os cursos de línguas e o Centro de Línguas da UFFS, que representam uma das principais iniciativas da universidade para promover a internacionalização, o multilinguismo e a integração cultural, e presente em todos os nossos 6 campi, né? Então, hoje nós vivemos num mundo cada vez mais integrado, né, onde o domínio de outras línguas é essenciais para ampliar as oportunidades acadêmicas, profissionais, pessoais. Aprender línguas também significa compreender outras culturas, né? Desenvolver novas formas de pensar, de se comunicar. E nesse contexto, a UFFS ela tem um papel estratégico, preparando a sua comunidade para interagir em um cenário cada vez mais interconectado, né? Então, os centros de línguas são espaços dedicados ao ensino, à prática, à vivência de idiomas, né? Eles oferecem cursos para estudantes, servidores, para a comunidade regional, além de formar competências linguísticas, apoiam programas de intercâmbio, projetos de cooperação, e assim tornam-se fundamentais para a política de internacionalização da universidade. O Centro de Línguas da UFFS é integrado ao programa Idiomas Sem Fronteiras do governo federal e oferece cursos de inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, de acordo com a demanda, né? Além disso, desenvolvemos atividades de português como uma língua adicional, destinada aos estudantes que vêm estudar conosco, no qual acreditamos muito, uma vez que possibilita aos estudantes que vêm para a UFFS contribuir conosco em uma universidade cada vez maior e multicultural. As metodologias têm valorizado a comunicação, a integração cultural e o apoio à vida acadêmica. Essas iniciativas elas têm gerado resultados muito relevantes, né? Estudantes e servidores estão cada vez mais preparados para participar de programas de mobilidade e para atuar em projetos internacionais. E a UFFS também fortalece sua integração com a região da fronteira, em especial com os países vizinhos, como Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai. E abrir os cursos para a comunidade regional promove inclusão, cultura, aproximação social. Em resumo, né, aprender línguas é abrir portas para o mundo, e os centros de línguas da UFFS são ferramentas de inclusão, de integração cultural e de internacionalização. Então, eu convido a todos e a todas para conhecer as atividades, divulgarem os cursos e participarem dessa experiência transformadora. Meu muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando, né, por estar aqui nos acompanhando, né, nesse momento importante aqui do Centro de Línguas do Campus Erechim. Agora eu convido o diretor do Campus Erechim, o professor Luiz Fernando, né, para fazer a sua saudação inicial. Boa noite a todas as pessoas presentes. Saudação carinhosa e especial à professora Andréa Cerezoli, minha colega aqui do Campus Erechim. Saudação também muito especial
ao Fernando Chardozin, que é o nosso diretor da Agitec. Quero agradecer aqui à TV Fronteira por estar realizando mais essa cobertura de mais um evento aqui no âmbito do nosso campus. Saudar também, enfim, né, todas aquelas e todos aqueles estudantes que eventualmente estão se envolvendo nessa proposta, que é muito importante considerando as especificidades da nossa instituição e do nosso campus. Nós, cada vez mais sistematicamente, temos recebido estudantes indígenas da região do Alto Uruguai, mas, inclusive, estudantes indígenas da Amazônia brasileira. Isso nos traz desafios nesse processo de inclusão, e um desses desafios diz respeito justamente à língua portuguesa, né? Que, mesmo do ponto de vista dos brasileiros, né, originais ou pertencentes aos povos originários, não é a sua língua nativa. Então esse processo de inclusão ele se faz, né, muito necessário a partir de cursos também dessa natureza, né? O processo de integração à vida acadêmica ele ocorre, né, por meio da linguagem científica, mas também a partir do domínio da língua portuguesa, né, considerando as especificidades dos cursos de graduação e a necessidade, por óbvio, né, de integração desses estudantes às atividades cotidianas, em sala de aula, a pesquisa, a extensão universitária, a cultura e assim por diante. Num processo que eu não tenho dúvida, ele é de mão dupla, né? Se, por um lado, hoje existe a possibilidade de nós ofertarmos um curso de língua portuguesa para estudantes indígenas, e isso, digamos assim, alarga a compreensão linguística de um mundo desses estudantes. Por outro lado, numa outra perspectiva, esses estudantes também nos ensinam muito, né? Nos ensinam a respeito da sua língua, da sua cultura, das suas práticas milenares e tradicionais, e isso tudo é o que torna a nossa universidade um ambiente mais diverso, mais rico e com um potencial ainda mais integrado àquilo que nós pretendemos como nação, né? Que é um país que tenha condições de romper, né, com clivagens regionais, com barreiras linguísticas, e que, de fato, a Universidade de Educação Superior acaba cumprindo um papel muito decisivo. Quero aproveitar para saudar também a professora Ana Carolina, nossa colega da UERGS, que trabalhou na unidade da UERGS aqui de Erechim, e que hoje atua em Porto Alegre, né? Dizer que é uma satisfação reencontrá-la, mesmo que virtualmente. E, por fim, mas não menos importante, desejar um excelente curso para todas, para todos, para as pessoas que, de fato, vão ter essa oportunidade de dialogar a respeito do ensino de língua portuguesa a partir desse encontro. Então, um grande abraço, uma grande saudação, e trago aqui também um abraço da professora Shirley, nossa coordenadora acadêmica, e também da Elizabeth, que é a nossa coordenadora administrativa, assim como de toda a equipe de gestão do campus Erechim, e extensivo, por óbvio, né, a todos os professores, né, um abraço de todos os professores, técnicos administrativos, que, de fato, junto com os nossos estudantes, com os trabalhadores terceirizados, com a comunidade, são responsáveis pela construção do nosso projeto. Um grande abraço. Obrigada, professor Luiz Fernando, por estar aqui conosco, né? Para quem não conhece, está nos acompanhando, né? A Universidade Federal da Fronteira Sul é uma universidade jovem, né? Agora, no dia 15, comemoramos 16 anos da criação, né? Mas vamos comemorar 16 anos de atividade só no início do ano que vem. Somos uma universidade multicamp nos 3 estados do Sul, né? Nós falamos de Erechim, mas temos os campos em Cerro Largo, Passo Fundo aqui no Rio Grande do Sul, Chapecó em Santa Catarina, Realeza e Laranjeiras do Sul no Paraná, né?
O nosso centro de línguas aqui no campus de Erechim, ele opera sem, né, a existência de um curso de letras, então temos, às vezes, uma defasagem na oferta de línguas, mas estamos trabalhando, né, com as forças que temos para tornar o Centro de Línguas também uma referência aqui no campus Erechim, né? Em 2025, né, tivemos a discussão e a possibilidade de fazer essa oferta do curso de língua portuguesa para acadêmicos indígenas. A partir daí, tivemos que fazer algumas leituras da nossa própria política linguística, né? Porque entendíamos, né, nas nossas discussões, a importância de também ter ministrantes, né, indígenas na oferta desses cursos, né? Depois de muitas reuniões, né, eu brinco que foram algumas horas de reuniões, nós conseguimos, né, encaminhar para a Procuradoria um edital, né, que considerasse a possibilidade de ter os acadêmicos indígenas, né, como bolsistas desses cursos, né. Conseguimos encaminhar o edital, né, foi aprovado pela Procuradoria, fizemos a seleção das bolsistas, né, e agora eu vou chamar a Jusce e a Dani para que possam fazer as suas apresentações. Jusce. Boa noite a todos, então. Meu nome é Juscelene Cardoso, sou indígena do povo Baniwa. Eu vim do Amazonas. Hoje, né, estou como bolsista aqui na UFES, no programa de línguas. Então, para mim, estar nesse lugar hoje é muito importante, não só como uma conquista pessoal, mas como uma forma de reafirmar o nosso pertencimento dentro da universidade. É um orgulho, né, poder compartilhar e, ao mesmo tempo, aprender com cada um nessa troca de saberes. Dar esse curso de português não é apenas um compromisso acadêmico, mas dá um fortalecimento na nossa caminhada como acadêmicos indígenas. A gente acaba abrindo caminhos assim para os outros que ainda vão chegar, e quando eles chegam aqui, a gente pode dizer: nossa, abrimos um caminho para vocês. Carrega uma história, e que quando a gente estuda e ocupa esses espaços, a gente também acaba abrindo esses caminhos para os colegas que vêm chegando. Então, é uma experiência única, boa, e eu estou aproveitando e espero que também meus colegas estejam aproveitando esse curso também. Matcha. Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela Nuforo, eu sou acadêmica indígena, sou caigangue, sou natural de Santa Catarina, mas estou no Rio Grande do Sul há aproximadamente 3 anos. Estou na 6ª fase do curso de licenciatura em Educação do Campo. Também sou uma das bolsistas, assim como a Jusce. Hoje eu tenho 2 turmas, uma da Educação do Campo e uma dos bacharelados. É um imenso prazer fazer parte desse projeto, né? É claro que isso contribui para a minha carreira profissional, com certeza, já que meu curso é uma licenciatura e futuramente me tornarei professora, né? Sou professora em formação, mas também pela luta da causa indígena, né? Eu acredito que quando nós indígenas conseguimos dominar não só a nossa língua materna, mas o português também, isso abre possibilidades para discurso, para fortalece a nossa luta, para a busca também dos nossos direitos e deveres, né? E também para o nosso posicionamento dentro da universidade, poder ocupar esse lugar, né? Que esse espaço aqui também é nosso. E muitas vezes eu percebo que os meus colegas têm certa dificuldade em permanecer na universidade pela dificuldade em se comunicar a dificuldade com o português, né? Então, é um imenso prazer poder fazer parte desse projeto. Eu sempre digo que a gente, quando está nessa posição de ensinar, né, de compartilhar o que a gente sabe, de auxiliar nessa busca do conhecimento,
a gente muito mais aprende do que acaba ensinando, né? Como a Jussi disse, assim, eu tenho aproveitado o máximo, tem sido uma honra, um imenso prazer. É um desafio muito grande para mim, como a prof comentou, a prof Andréa comentou, nós não temos curso de letras na universidade, eu não sou formada na área, então tem sido um desafio imenso. Hoje à tarde a gente estava ali em reunião, discutindo as aulas, enfim, estratégias, técnicas, né, que a gente pode usar nas aulas e auxiliar nossos colegas, nossos parentes, mas a gente vai aprendendo, a gente vai construindo juntos, e tem sido muito prazeroso e de grande aprendizado. Espero que vocês possam também aproveitar hoje essa aula, que foi preparada com muito amor e carinho. E, bom, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Então, né, o professor Luiz Fernando, o professor Fernando, a Dani e a Jussi, né, estão liberadas agora, né, nos acompanhem pelo YouTube. E eu vou chamar a nossa grande colega, a professora Ana Carolina, né, que eu convidei carinhosamente para conduzir essa fala, né. Qualquer pergunta que vocês tenham para a professora Ana Carolina, vocês podem deixar aqui no chat, depois ao final vai ter um momento de perguntas, né, que a professora Ana Carolina vai conduzir, né, não sei se vamos conseguir responder tudo, né. Professora Ana Carolina, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, né, a Universidade Federal da Fronteira Sul agradece, e eu imensamente, né, você estar aqui, a sua disponibilidade, o seu carinho, né. Hoje, né, nós estamos aqui para falar, né, sobre o ensino de língua portuguesa ou o domínio da língua portuguesa dos acadêmicos indígenas, né, uma atividade que nós vamos certificar, então, como horas de extensão, como 2 horas de extensão, depois vocês preenchem, né, o formulário de presenças. Lembrem de colocar o e-mail, né, um e-mail válido para que vocês possam receber. Professora Ana Carolina, seja bem-vinda e a palavra está contigo. Boa noite, muito obrigada. Eu escrevi um roteiro ali para ficar assim dentro do tempo, né? Perguntei para a professora Andréa quanto tempo eu teria, ela disse 40 minutos, eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou colocar 600 anos aí em 40 minutos, né? Então, resolvi me limitar e fiz um roteiro, mas apenas um roteiro, né? E algumas coisas do roteiro que eu fiz eu já vi que foram contempladas nas falas anteriores, mas de qualquer forma eu vou ocupá-lo. Só eu gostaria de, se a Andréa me permite, me apresentar rapidamente. Meu nome é Ana Carolina Martins da Silva, eu sou professora da UERGS desde a fundação da UERGS, desde 2002, né? Eu estava na primeira leva de professores quando o então governador Olívio Dutra inaugurou a unidade universitária em Vacaria, que foi a primeira unidade universitária no interior. Então eu tenho essa caminhada aí com a UERGS, e é uma alegria nós sabermos que a UFES também está seguindo uma trajetória de fundação junto, né, em paralelo com a UERGS, porque em Erechim nós temos um convênio muito lindo, que é uma irmandade quase, não é, professor André? É uma irmandade onde nós fazemos trocas de professores, alguns colegas da UFES de Erechim dão aula na unidade da UERGS em Erechim e vice-versa, né? Então, essa irmandade da UERGS com a UFES em Erechim é uma coisa que muito nos emociona, né? E da minha parte, eu já tive a felicidade de coordenar uma especialização na área de teoria e prática da formação do leitor, na qual estiveram presentes 2 queridas colegas da Universidade Federal da Fronteira Sul, que foi a professora Andréa Ceresoli, e a nossa querida Marcela, né, a professora Marcela Maciel. Foi um momento muito especial, e nós estamos sempre fazendo planos, né? Nós estamos sempre fazendo planos. Então, quando o professor Fernando estava falando, eu estava pensando que coisa mais linda, né? Coisa mais linda é a gente poder estar num congraçamento de almas, né?
pessoas que estão com a mesma intenção de coração e colocando o seu conhecimento a serviço de um bem maior, qual seja a grandeza e a qualificação da humanidade como um todo, né? Eu me sinto assim responsabilíssima, né? Fico ansiosa, não tenho como dizer que não fico. Tenho me preparado assim formalmente, fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, então isso ocupa muito tempo da gente, tira a gente um pouco da família, né? Mas quando a gente se sente assim, digamos assim, solicitado a ter, né, esse momento para contribuir, né, essa oportunidade, para mim é uma oportunidade de estar aqui junto aos acadêmicos indígenas e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, porque eu estou trabalhando com pessoas que têm conhecimentos ancestrais que talvez alguns nem se deem conta, que trazem nos seus próprios, na sua própria genética, na sua própria, no seu próprio conhecimento telúrico, empírico, né? Então, eu me sinto muito responsável, tá? Atualmente eu atuo aqui em Porto Alegre, estive morando em Erechim. Como não havia o curso de letras em Erechim, eu fiquei com o coração partido também, né, professora Andréia? E eu acabava cumprindo minha carga horária na região aí, de Erechim e em Porto Alegre para me manter no curso de letras. Então, eu acabei voltando para o curso de letras em Porto Alegre e eu tenho certeza que a nossa Universidade Federal da Fronteira Sul vai ter o seu curso de letras. Eu me coloco à disposição, que eu puder ajudar, porque ajudei a fundar o curso de letras também, dentro da UERGS, e a gente sabe o quanto é importante, né? O nosso curso é um dos cursos mais procurados da UERGS, aqui em Porto Alegre, e nossos alunos vão sempre muito bem nas avaliações, são muito bem aceitos nos estágios e tal, porque nós formamos, assim como a UFES, né, nós não formamos só passadores de conteúdo, nós formamos cidadãos, né, pessoas comprometidas realmente com valores de emancipação. Então, tenho certeza que a UFES vai ter o seu curso de letras e colocamos isso, então, nas mãos de todas as forças superiores para que aconteça. Então, eu quis só fazer essa fala inicial para dizer da minha responsabilidade, da minha emoção sincera, os colegas que já me conhecem sabem, da minha emoção sincera de estar aqui e da minha responsabilidade. Eu gostaria de abrir meu roteiro agora e começar a falar, é realmente um roteiro, tá? São tópicos apenas para eu não perder o meu pensamento, porque são muitas informações, a gente trabalha muito com diversas, dentro da UERGS, eu trabalho com diversas cadeiras que trabalham tanto com a parte mais instrumental da língua portuguesa, gramática, né? A parte da língua portuguesa e no ensino, não é? Como já trabalhei nas pedagogias, no ensino das séries iniciais, etc., quanto também com a análise crítica do discurso, enunciação, que são conhecimentos assim que aprofundam um pouquinho mais o uso material, né, instrumental da língua, e também com literatura, trabalhando com a questão como é que eu vou dizer assim, dos diálogos entre a literatura portuguesa, a literatura indígena, a literatura africana, né, as literaturas todas, como que elas dialogam dentro da literatura. Então, é muita coisa, né? E todo ano a gente trabalha com os alunos tudo isso. Então, eu fiz esse roteiro para não me perder, tá? Eu peço para a professora Andréia, por gentileza, e ao nosso querido Jorge, que está nos bastidores, a quem eu abraço fortemente, ao Jorge, a sua família querida, brilhante, maravilhosa, e em nome do Jorge, a todos os que já falaram aqui e que estão nos assistindo. Vou abrir aqui meu roteiro, Jorge, e aí você vê se está aparecendo direitinho na tela, tá? Acertei? Ok? Acho que eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, né? Ficou melhor? Tudo certo?
Então, vamos lá. Então, eu abri aqui meu roteirinho com o nosso card, né, para nós começarmos assim oficialmente. Então, nós estamos na nossa aula inaugural do curso de Língua Portuguesa para Acadêmicos Indígenas, do Centro de Línguas da UFES. O nosso professor que abriu a fala explicou bem toda a origem aí do Centro de Línguas. A Universidade Federal da Fronteira Sul é um marco de uma universidade que estende, né, os seus braços para 3 estados e cada vez com mais unidades, o que muito nos toca, né? E eu, então, como irmã da UERGS, eu estou aqui contribuindo. Então, eu vou ler rapidamente essa parte para a gente poder começar, então, o nosso trabalho. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite da professora doutora Andréa Inês Rânel Ceresoli, do Centro de Línguas da Universidade Federal UFES, Campus Erechim, que me deu essa oportunidade ímpar de ministrar a aula inaugural do curso de Língua Portuguesa para Acadêmicos Indígenas. Em segundo e terceiro, e por aí vai, quero agradecer a todos, todas e todes que estão prestigiando esse evento sincronamente e os que o assistirão em outra ocasião. Em especial os membros da comunidade acadêmica da UFES e, mais especialíssimos ainda, os membros da comunidade de acadêmicos indígenas da UFES. Muito obrigada. Quero parabenizar a UFES pelo Programa de Acesso e Permanência dos Povos Indígenas, PIN, o qual abre acesso aos cidadãos e cidadãs indígenas à universidade. Conforme o relato da professora Andréa, atualmente, dentre os mais diversos cursos dessa IES, estudam aproximadamente 180 indígenas das mais variadas etnias, mas em sua maioria de baniuas, guaranis, caingangues e ticunas. Vejam que aqui nós temos o Brasil representado, né? Amazônia e os nossos queridos guaranis e caingangues aqui do sul, né? É muito lindo. Eu estive fazendo uma publicação no meu blog, depois eu peço que a professora Andréa solicite para as meninas, para mandar para os alunos, não por ser meu blog, mas porque eu achei 4 vídeos muito lindos, um de cada etnia, com contação de história, com depoimentos, retomadas de território, uma senhora contando uma história, né, na língua caingangue, muito lindos os vídeos. Depois, eu não sei, eu acho que não vamos ter tempo de ver aqui, mas depois a gente pode fazer isso. Então, o objetivo geral dessa aula não cabe nela mesma, mas eu quis que ficasse como pensamos, professor André e eu, para que ficasse como uma espécie de tema de casa para todas, para todos, todas e todes, para que todos fossem pensando sobre ele, né? Então, a gente pensou mais ou menos assim, debater sobre a língua portuguesa como um instrumento não mais de dominação, mas sua transformação em uma ferramenta de promoção dos valores de respeito às diferenças e à diversidade ambiental, socioeconômica e étnico-racial, sob o domínio do uso dos povos indígenas, como resistência e luta pelos seus territórios ancestrais, sua cultura, sua autonomia e dos seus direitos humanos, enfrentando a violência, as invasões de terra, bem como na construção de políticas públicas eficazes. Então, é um objetivo gigante para essa aula, né? Mas a gente conversou sobre isso, o professor André e eu, preparando esse encontro, e do que a gente foi conversando, eu fui juntando as palavras, e mais ou menos era isso que a gente queria. Acredito que nós não vamos conseguir abarcar tudo, mas fica aí o recado, né? Que a língua portuguesa, para nós, nesse momento, talvez seja isso, né? Da minha parte, eu gostaria que a língua portuguesa, para mim, também fosse isso, porque eu tenho como é que eu vou dizer assim, eu sou uma afrodescendente distante, né? Mas eu tenho uma relação com a terra. Meu pai era professor agrícola e toda a minha infância, até meus 17, 18 anos, nós moramos para fora, assim. Então, a língua portuguesa culto padrão, para mim, por exemplo, era muito difícil, porque nós falávamos aquele português mais campeiro. E mesmo depois que eu fiquei professora, eu sempre tive muita dificuldade de falar o tempo todo numa linguagem, numa língua universitária, vamos dizer assim, tá?
Então, eu só libertei a minha mente e o meu sentimento até mesmo de inferioridade, quando eu conheci Paulo Freire. Quando eu conheci o que Paulo Freire falava sobre nós, sobre a importância de nós brilharmos sendo o que nós somos, de nós resgatarmos o que nós somos, né? Então, eu fui entendendo que o meu percurso todo tinha me levado a me expressar de uma forma, e essa forma era como eu era, né? Então, hoje, quando eu tenho necessidade de me expressar dentro da língua portuguesa culto padrão, eu faço, porque, afinal, eu sou professor de uma universidade e eu preciso ter esse domínio, né? Mas eu confesso para vocês que eu termino, se for muito tempo, eu termino muito cansada. Então, eu entendo aquela pessoa que tem dificuldade de se expressar o tempo todo dentro de uma língua que não é a sua, né? E a língua portuguesa, para nós, todos brasileiros, é uma língua de dominação, né? Já está dizendo no nome, né? Língua, sim, mas o adjetivo é portuguesa, ou seja, não é especificamente brasileira, né? Então, a gente se esforça. E como esforçados, nós conseguimos, em grande medida, alcançar tanto a parte gramatical e etc., mas também temos que cuidar para não perder a nossa identidade. Algumas coisas que nós dizemos são memórias e são identidades do nosso passado, dos nossos familiares, das origens que a gente vem, dos animais com quem a gente convivia quando era criança, das árvores que a gente conhecia. Então, algumas palavras que teoricamente não estão corretas, elas são sim representantes do que nós somos. Então, apenas para dizer isso para vocês e dizer que essa questão da língua portuguesa na disputa política é muito importante. E aí eu falo da boa política, da política saudável, da política para a qual ela foi criada, de disputa de ideias, de discussão sobre espaços, sobre territórios, sobre legislação, né? Infelizmente, nós estamos ficando com um ranço da política, mas por maus políticos, não que a política não seja importante. Então, é o espaço onde nós temos para ocupar aquilo que nos é de direito. Então, os indígenas já estão fazendo esse trabalho com muita eficácia de lutar por políticas públicas que protejam os seus espaços. Então, esse seria mais ou menos o nosso objetivo, tá? E o roteiro, o que eu fiz? Eu peguei, das leituras que eu fiz, eu peguei só uns tópicos, tá? Para comentar um pouquinho com vocês, porque eu não ia poder passar todos os textos, né? Que depois eu vou passar para a professora Andréia e ela disponibiliza para vocês, mas eu peguei alguns tópicos para a gente conversar, tá? Então, um dos tópicos é essa questão dos letramentos indígenas e esse aspecto da ecolinguística viva, tá? Parecem palavras que não têm muito a ver uma coisa com a outra, né? Letramentos indígenas, ecolinguística viva. Como assim, né? Então, como nós estamos num canal público, né? Não é exatamente dentro de uma sala de aula, os letramentos, essa ideia dos letramentos, elas vieram um pouco a cavalo da discussão da alfabetização. Então, a alfabetização, ela, lá nos seus primórdios, ela tinha muito a ver com a instrumentalização, o famoso beabá, que o Paulo Freire discutia muito, né? Então, à medida que se foi evoluindo e entendendo, de fato, que a escrita é a representação do nosso pensamento, vamos dizer assim, e que a pessoa fica muito tempo sendo alfabetizada, ela precisa ser alfabetizada conhecendo o seu contexto, conhecendo a sua realidade, conhecendo o seu eu, já sabendo para que ela está aprendendo aquele código ali, né? Então, começou-se a trabalhar com essa ideia de letramentos, né? A nossa querida Magda Soares, que já singularizou, né? Como dizia o Mário Quintana, ela criou, inclusive, com as suas pesquisadores, uma expressão chamada alfaletrar, que seria colocar a pessoa dentro desse mundo do alfabeto, mas também fazendo essa conjugação com o letramento, né? Então, o conhecimento de mundo, o tão famoso conhecimento de mundo que o Paulo Freire citava.
Quanto aos indígenas, não estou no meu lugar de fala, obviamente, né? Nós estamos aqui numa sala de aula, vamos dizer assim, ainda que virtual, com pessoas que são efetivamente indígenas, mas eu quero dizer que, por muito tempo, eu acompanhei a causa, né? Eu acompanhei a causa por pessoa que sou, porque por muito tempo também, e ainda hoje, atuo nos movimentos ambientalistas, nos movimentos de direitos humanos. Então, nós sempre fomos um pouco parceiros, né, com os indígenas, nesse sentido da preservação da natureza, da preservação das espécies. Então, eu me sinto, assim, uma companheira de luta, mas sei muito bem que eu não faço parte, e talvez alguma coisa que eu fale não esteja exatamente dentro do pensamento indígena, porque eu não sou, né? Mas eu me sinto, como eu disse, uma companheira de luta, né? E essa questão da ecolinguística, ela existe, esse conceito existe, tá? E tem a ver com o ambiente em que a pessoa se comunica. A linguística seria a ciência que estuda a língua, né? E então a pessoa ela vive num determinado ambiente e esse ambiente é importante para a forma como ela se comunica. Vou pegar um exemplo bem bobo. Um território onde tinha um determinado animal que foi extinto. A geração seguinte, aquela palavra vai ser desconhecida, o nome daquele animal, porque ele não existe mais, né? Se a reprodução da conversa for oral, não vai ser uma palavra que vai sumir, né? Então, a preservação do meio ambiente, ela está intrinsecamente ligada com a preservação das línguas, dos idiomas, do eu, da pessoa, dela poder se expressar da forma como ela aprendeu. E isso nós sabemos que estamos perdendo em grande medida. Existem muitas línguas nativas, indígenas, que estão, de fato, sendo extintas, e da pior forma possível. Estão sendo extintas porque os falantes dessa língua estão realmente morrendo até a última pessoa da etnia. Então, isso é desesperador, é uma vergonha para a humanidade. A humanidade tem muitas vergonhas, né? Uma das vergonhas da humanidade, eu acho que é a extinção das espécies, tanto da humana quanto da vegetal, enfim, né? O ser humano tem muitas coisas para resolver, né? Muitas coisas para resolver quando tiver que singularizar, né? Mas chegando aqui, então, na ecologia, na ecolinguística viva, então eu quero dizer que a língua portuguesa, da forma como eu vou falar aqui para vocês, e já estou falando, ela não é para substituir a língua indígena, né? Aí eu falo a língua indígena, considerando que cada povo indígena tem a sua, né? Eu estou falando em tese, né? Então, as línguas indígenas, elas não devem jamais ser substituídas pela língua portuguesa, porque isso é uma coisa que substitui também o eu da pessoa. Agora, é interessante que você aprenda a utilizar esse instrumento, né, justamente para você poder garantir que que as suas posições, que a sua cultura, que seu território seja conhecido, né? Então, eu peguei alguns tópicos aqui, por exemplo, do regimento da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, quando fala sobre a educação escolar indígena, fala assim, tratar das especificidades de cada povo indígena. Isso aqui, dentro do que se tinha antes nos documentos de educação do Brasil, já é uma evolução espetacular, né? Porque antes falava índio como se fosse tudo a mesma coisa, né? Falava índio como se fosse tudo a mesma coisa, os documentos, né? E em grande medida era assim que se pensava, né? E era em torno de 200 e poucos territórios indígenas, nações indígenas que existiam aqui nesse espaço geográfico que hoje nós chamamos de Brasil, né? Então, vejam, isso aqui, embora pareça uma bobagem, assim, muito simples, né? Especificidades de cada povo indígena, está escrito aqui, dentro de uma lei, tá? Que cada povo indígena tem a sua especificidade, a sua língua materna, seus valores e a sua filosofia. Isso é uma vitória, é um avanço, e está escrito em quê? Em língua portuguesa. Então,
é um direito que tem que ser tomado para si, dos indígenas, né? Como que eu quero que falem sobre mim? Entendem? Alguém escreveu isso aqui. Será que os indígenas estavam presentes? Então, estou só dando um exemplo, tá? Outro trabalho que eu achei, aqui eu coloquei muito simplificada a fonte, porque eu só queria mostrar para vocês, eu não estou abrindo assim o documento. Mas foi esse documento que trata da Ponço, né? Fala sobre letramento acadêmico indígena e quilombola, uma política linguística afirmativa voltada à interculturalidade crítica. É um texto muito legal. A autora faz todo um passeio, né, sobre a questão dos estudantes que entram no ensino superior e que estão dentro desse perfil, tanto indígena quanto quilombola. E eu achei interessante que aqui ela puxa o Street, que é um dos pensadores, né, do letramento, e ela fala assim: a trajetória do ingresso desses estudantes no ensino superior e os desafios específicos, como a oposição entre saberes tradicionais e ciência ocidental e a falta de políticas linguísticas claras, né? Então, não é só o camarada não saber falar a língua portuguesa ou ter dificuldade para se expressar na língua portuguesa. De repente, ter de escrever uma coisa com a qual não concorda, uma coisa que não é da sua realidade. Eu até brinquei com a professora André, não sei se posso falar, André, que a professora André falando, né, sobre os estudantes, que eles tinham uma política de acolhimento e tal, e alguns recebiam bolsa, enfim, eu não me lembro se todos recebiam, alguma coisa assim, e eu brinquei, e com essa bolsa, eles conseguem levar a família, né? Porque a gente pensar com a filosofia, né? Pensar com o pensamento do indígena, né? Então, isso, para as pessoas não indígenas, às vezes é difícil, né? Então, quem que vai nos ensinar sobre isso? E aí, os colegas que falaram na abertura e as meninas que falaram na abertura deixaram bem claro, né? Tem um sujeito que vai falar sobre isso, que é o sujeito indígena, que tem que abrir seu espaço e mostrar: olha, não é assim, é assim. Nós podemos ser bem intencionados, mas nós não somos indígenas, né? Então, como é que vocês vão se comunicar conosco, né? O ideal seria que nós aprendêssemos as línguas indígenas, né? E muitas pessoas fazem isso, né? Mas é uma minoria, não podemos ser também hipócritas, é uma minoria que faz isso, né? Tá? Então, eu achei interessante que essa passagem aqui, que ela destaca as dificuldades com a língua portuguesa e com a escrita acadêmica, né? Nesse sentido, que não é só a questão da língua como instrumento, mas é também a diferença entre saberes, né? Tá? Esses dois pedaços aqui eu peguei da Maria Goretti, onde ela fez reflexões sobre o português falado por povos indígenas, resistência e ressignificação, porque ela trouxe um aspecto que eu achei muito interessante, porque a gente tem essa ideia generalizante de que então todo indígena tem uma língua particular e do seu agrupamento, enfim, e não fala português. Não, mas nós temos alguns indígenas que já nasceram nessa posição de opressão linguística, vamos dizer assim, e que falam o português, né? Como é que essas pessoas falam o português? Então, esse trabalho foi muito interessante de ler. Então, esse trechinho eu peguei só para a gente atualizar, né? Então, ela diz: antes da colonização portuguesa, havia cerca de 1.000 línguas indígenas. O contato com os colonizadores trouxe doenças, escravização e imposição do português, causando drástica redução linguística. Veja, nós não estamos só falando daquilo tudo que já se falou e que se sabe, da perda humana, da violência, da perda de território. Nós aqui, o nosso ramo de negócios aqui é a língua, né? Então, veja, está bem claro aqui, foi uma drástica redução linguística. Por que redução linguística? Porque alguns povos foram mortos até não existir mais nenhum. Ou sobrar muito pouco, assim,
pouca quantidade de pessoas, né? Às vezes longe, às vezes eram mandados, eram divididos, um grupo para um lado, outro grupo para o outro, né? Então, essa redução linguística foi uma coisa muito, muito violenta, né? E ela fala aqui ela cita, né, as políticas educacionais coloniais, que era o aldeamento, a catequese, que promoveram o monolinguismo, ou seja, daqui para frente todo mundo vai falar a língua portuguesa, né? Então, ao longo do século XX, ocorreram mudanças. Aí ela cita algumas mudanças aqui, algumas leis, né, que fizeram, então, o reconhecimento legal da diversidade linguística e do direito ao ensino em línguas indígenas. Apesar desses avanços legais, persistem dificuldades de implementação e conflitos com secretarias de educação. E aqui eu separei esse outro pedaço, porque ela fala assim, o português em contexto indígena é contraditório, símbolo de colonialidade, mas também ressignificado e indigenizado como forma de resistência. A indigenização incorpora memórias, línguas ancestrais e cosmovisões. Cosmovisão é como que você vê o mundo, tá? Há bilinguismo compulsório. Alguns povos falam a língua indígena e uma variedade de português. Outros, devido à violência histórica, têm o português como língua materna. A pesquisa usa vários termos: português indígena, português étnico, português intercultural, português de contato, português segunda língua ou português mais o nome da etnia. Exemplo, português tapuia. Casos como os tapuia mostram que a identidade indígena não depende de falar a língua ancestral. A comunidade assume o português. Tapuia como língua indígena, resistindo ao ideal de língua pura. Então, como eu disse, eu li como professora de português, eu não li como indígena, né? Eu não li como indígena, eu li como professora de português. Nesse sentido, eu achei bem interessante essa reflexão que ela fez sobre o português. Ela fez essa observação, como que esses territórios que usam o português como comunicação e que são territórios indígenas, que tipo de português eles falam? Não é a língua portuguesa culto padrão que se fala na universidade. Provavelmente não, né? Porque certamente é uma língua portuguesa oralizada. E aí a gente vai ver mais adiante a questão da língua, a diferença da língua oral para a língua escrita. Então, esse outro texto aqui, que foi por três autoras, não, duas, perdão, a Simone da Costa Carvalho e a Margarete Schlatter, elas fizeram um trabalho muito bacana sobre repertórios indígenas, voz e agência na escrita de relatórios de pesquisa de mestrado. Elas analisaram duas dissertações, tá? De uma pessoa avá-guarani e de uma pessoa caigangue. Então, ambos optam por escrever majoritariamente em português, respeitando a estrutura formal do gênero dissertação. Olha que bacana isso aqui. Mas subvertendo normas ao integrar elementos do Guarani, do Caigangue e recursos multimodais. O que são os recursos multimodais? Figuras, desenhos, esse tipo de coisa. Os trabalhos cumprem exigências acadêmicas e, ao mesmo tempo, recriam o relatório de pesquisa para servir às agendas políticas e sociais de suas comunidades. A circulação e legitimação de repertórios indígenas nas práticas acadêmicas desafiam ideologias de linguagem e apontam para uma convivência mais democrática. A escrita indígena em português, combinada a outras línguas, que são as línguas nativas, vamos dizer assim, e modos de expressão, funciona como uma estratégia de resistência, agência e decolonização do saber. Eu achei isso aqui genial. Ou seja, tem que abrir uma picada aí, né? Eu falava sobre a questão do curso de letras, né? Foi uma picada que a gente abriu no meio do mato, estava cerrado. A UERGS era uma universidade que foi, no começo, assim, foi muito difícil. O pessoal queria que a universidade fosse uma universidade extremamente tecnológica, no sentido assim, engenharia disso, engenharia daquilo, tecnologia disso, tecnologia daquilo, né? E foi muito difícil a gente abrir, já tinha a pedagogia, que já era um enfrentamento, né? Os cursos de artes, que também eram enfrentamento, e aí o curso de letras também foi abrir uma picada no meio do mato. Foi muito difícil, mas a gente abriu e conseguiu manter. Né? Então, eu achei interessante que
esse abrir uma picada no meio do mato para o jeito indígena de escrever dentro da academia é uma coisa que os acadêmicos indígenas vão ter que descobrir como fazer. Entendem o que eu quero dizer? Porque nós podemos sugerir, nós podemos mostrar caminhos, nós podemos legitimar, dizer, tá ok, não tá ok. Mas quem vai abrir um espaço para isso são os acadêmicos indígenas, porque nós não estamos nesse lugar de fala, né? Então, muito importante, eu achei esse trabalho aqui pelo enfoque, né? E aí, só para terminar essa parte da ecolinguística, né? O Atlas de Línguas da Unesco, que revela risco de extinção de milhares de idiomas. Tá? Então, o Atlas é baseado no Índice de Vitalidade das Línguas, que estuda o que leva o idioma a ser ameaçado, as políticas de Estado em relação a ele, seu uso nos meios de comunicação e o fato de ele ter registros na internet. O índice divide as línguas em 5 categorias: vulneráveis, seriamente em perigo, severamente em perigo, absolutamente em perigo e extintas. Tá? Eu não vou dar os dados aqui, depois vocês vão receber aí como é que eu vou dizer, a imprenta, né? A referência, aí vocês procurem. Mas nós temos, assim, é impressionante, são 7.000 línguas, e dessas 7.000, uma parte só é falada pelos seus próprios falantes, e a outra é todos os outros falantes falando 3 ou 4 línguas, né? Quais sejam as línguas dos colonizadores, né? Mas eu separei esse aqui, que foi um material publicado na UFS, na Universidade Federal de Santa Catarina, dando o registro de uma viagem de um professor que foi participar em Londres, de um evento sobre o Atlas. Então, a Fernanda Felizari, que é estagiária de jornalismo, ela fez essa matéria muito interessante, sobre o Atlas e tal, e sobre as línguas e tal. Mas o que eu separei para vocês é esse ponto aqui, esse pedacinho aqui, tá? Porque eu achei genial e me lembrei de um dos vídeos que eu tinha colocado lá no blog. Ela diz assim: também há a categoria de línguas revitalizadas, ou seja, as que foram extintas, mas por um processo de regeneração voltaram a ser utilizadas. Um dos meios utilizados para a recuperação de línguas é o de ninhos linguísticos. Eu achei isso aqui, além de ser cientificamente maravilhoso, achei a coisa mais bonitinha do mundo todo. Ninhos linguísticos. A proposta é de um idoso permanecer em uma creche, ensinando e conversando com as crianças apenas na língua falada por ele, para, assim, não deixar parte fundamental da cultura de um povo morrer. Um exemplo é o caso do idioma córnico da Cornualha, Inglaterra, que havia praticamente desaparecido, mas que, por meio de políticas de revitalização como essa, atualmente possui cerca de 300 falantes. É um começo, né? Esse texto aqui é de 2016, é um começo. Entre extinta e ter 300 falantes, é um começo, né? Então, eu abro, né, e já estou apurando para o fim, mas eu abro com essa contextualização, né, que a gente sabe de tudo o que os povos indígenas passaram no Brasil, nós sabemos das circunstâncias, era uma condição bárbara, e quando a gente fala a gente coloca no passado, mas sabemos que hoje outros povos estão submetidos a um sistema que se repete, né, qual seja o sistema econômico capitalista, que vai mudando de face, vai mudando de vestimenta, vai mudando, né, de veículo. Se antes eram as naus, agora são grandes aviões supersônicos, pilotados por inteligência artificial, etc., e drones, e etc., né? Mas os fins continuam os mesmos. É a dominação de poucos, por fins de interesse financeiro, com a destruição em massa de pessoas, animais, lugares, árvores, memórias, tudo, né? Tudo. É realmente um sistema econômico que ele não só é econômico porque é financeiro, mas é econômico porque ele economiza a vida dos outros, ele liquida a vida dos outros, né?
Então, é uma coisa muito complicada. Nós falamos no passado porque alguns povos foram massacrados no passado e hoje tentam, com muita persistência e união e esclarecimento, né, retomar seus territórios e seus espaços. Mas vemos, em paralelo, outros povos passando pela mesma situação, né, e infelizmente, em muitos momentos, a gente se sente com as mãos amarradas, né? Então, essa primeira parte era um pouco isso, era para a gente conversar aqui sobre os letramentos indígenas e o aspecto da ecolinguística viva, né? A importância de se utilizar a língua portuguesa, no caso específico da nossa aula aqui, como um instrumento de resgate daquilo que é importante da própria cultura, porque só os indígenas podem, nos espaços aonde estão, ensinar ou dizer como que nós podemos fazer as coisas para que as suas conquistas sejam reais. E a língua portuguesa é uma dessas ferramentas, né? Então, só pegando aqui linguagens e linguística, nós temos 2 conceitos fundamentais da área da linguagem, que é caracterizada como capacidade cognitiva, né? A linguagem. Então, seria como se todos nós nascêssemos com... sabem aquele brinquedo que as crianças brincam? Tem um buraquinho aqui e as crianças vão colocando a luazinha no lugar que tem uma luazinha, a estrelinha no lugar que tem uma estrelinha, como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, é como se nós nascêssemos com a nossa cabeça preparada para ter a informação da materialidade. Qual é a materialidade? A língua, o idioma, tá? Então, mas teoricamente todo ser humano, tirando algumas exceções de algumas pessoas que possam ter alguma diferença física, vamos dizer assim, aí temos as afasias e etc, que a criança brinca, faz tudo certinho, a sua participação, faz tudo, mas na hora, por exemplo, de ler, a criança tem uma dificuldade que não consegue, né? E aí muitas mães, porque é preguiçoso, porque não quer aprender a ler, porque não quer aprender a escrever, não sei o quê. Mas a criança tem lá alguma coisinha como se fosse um alfinetinho grudadinho lá num pontinho do cérebro, que aquele alfinetinho lá no fundo do cérebro não deixa ela aprender. Então, assim, há esses casos. Mas, no geralzão, vamos dizer assim, nós nascemos com esse Lego, né, com esse quebra-cabeça ali, só esperando para ir encaixando as peças do idioma, né, como um produto, tá, da capacidade cognitiva. Obviamente que, como a língua é uma coisa cultural, social, depende do ambiente em que essa pessoa está inserida. Tá? E então aí nós temos as diferenças entre a língua oral e a língua escrita. A língua oral, ela em geral, ela é mais, digamos assim, mais imediata, porque ela não necessita de um código mais externo, vamos dizer assim, não precisa de uma caneta. Tá? Você tem dentro do seu corpo, você tem ali alguns elementos que podem fazer com que você se comunique. Né? Embora tudo seja adaptado. Nós temos aqui o diafragma, que não é para o diafragma é para respirar, não é para falar, mas ele empurra o ar, né? Nós temos aqui as cordas vocais, que aí vibram, então, e vai saindo o som. Aí nós temos os dentes, que trancam, de alguma forma, o que vai sair, e aí sai um tipo de som de um jeito, se bate lá em cima, no céu da boca, é outro tipo, se bate na língua, é outro tipo, né? Aí vem toda aquela questão da fonética, toda a adaptação que o nosso corpo fez para a gente poder nos manifestar, para nós podermos nos manifestar pela língua oral. A língua escrita, você, teoricamente, antigamente precisava de um papel e uma caneta, né? Agora você precisa de diversas coisas, inclusive só falar, né? Se pegar o celular aí, você aperta uma teclinha, vai falando, ele vai escrevendo. Mas, enfim, diferenças básicas, né? Na língua oral, você tem o complemento do outro. Você pode falar alguma coisa e o outro dizer, só um pouquinho, não entendi. Pode me explicar isso aí? Você quis dizer tal coisa. Não, mas peraí, mas como é que você está me falando isso? Né? É a língua oral. Aí o outro responde, né? Não, para um pouquinho, não foi isso que eu quis dizer isso, aquilo outro, entendeu? Então,
A língua oral ela tem um pouco essa reciprocidade, de simultaneidade, né? Ela dá assim uma facilidade, digamos assim, de variedade linguística, porque aí cada um fala do seu jeito, às vezes o núcleo familiar tem um jeito de falar. Tem uma crônica do Paulo Mendes Campos, professor André, que a senhora deve conhecer, que é a pipoca. Tá? Sabe que crônica é um gênero textual bem curto, né? Que é um momento. Então, chega o recenseador para fazer o censo do IBGE e pergunta quantas pessoas moram na casa. Vamos supor, 5. Quem? Tem o pai, fulano de tal, 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 dá o nome. A mãe, fulana de tal, 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 dá o nome. Tem a filha mais velha, fulana de tal, dá o nome. O filho mais velho, o outro filho, tal, 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 e a pipoca. A pipoca era o nenê da casa, né? E como é que é o nome da pipoca? E agora? Ninguém lembrava como é que era o nome da pipoca, porque a criancinha todo mundo chamava de pipoca, né? Então, o mote da crônica é muito engraçadinho, é a pipoca. No final, ele termina a crônica e a gente não sabe como é que era o nome da pipoca, né? Então, a língua oral, ela dá essas variedades de grupo familiar, de grupo, digamos assim, de turma, uma série, né, até mesmo de país. Se você pegar o inglês, você imagina, todo mundo fala inglês. Mas para nós que falamos português, se a gente for ver mesmo, cada nação que fala inglês tem lá seu jeitinho de falar o inglês, né? Não é exatamente igual. Agora, a língua escrita, ela já tem uma coisa que a gente chama de norma. A língua escrita ela é mais normativa, principalmente na universidade. Eu sempre brinco com meus alunos, quando eu oriento o trabalho e tal, eu falo assim, olha, tem que fazer dentro da língua portuguesa padrão, porque você imagina assim que alguém lá em Tóquio vai se interessar pelo seu trabalho e vai colocar num tradutor automático. Se não estiver dentro da língua portuguesa padrão, o tradutor automático vai se perder totalmente e não vai saber o que está escrito, né? Claro que é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. Você tem que sempre imaginar que quando você escreve alguma coisa para alguém, certo? Então, aí, essa parte da língua escrita, ela é mais normatizada, tá? Mas tem gente que fala bonito, tem gente que fala a língua portuguesa bem de acordo com as normas e tal. Depende da convivência. Tá? Depende da convivência. Se a pessoa, você pega uma criança aí que desde pequena leu historinha de livrinhos, né? Fala livrinho amorosamente, porque tem muito livro de literatura infantil que é maravilhoso. Mas você fala, a criança cresce lendo historinha, aí o pai e mãe falam uma língua portuguesa mais ou menos dentro do padrão, convive com amiguinhos que mais ou menos falam, provavelmente essa criança vai ter uma linguagem mais ou menos dentro do padrão, tá? Aí você pega uma outra criança que não tem acesso à leitura, que a família não tem nem papel dentro de casa, papel no sentido assim de não ter um jornal, uma revista, não tem nada, provavelmente, né, essa escrita, essa fala ou essa escrita não vai ser, num primeiro momento, da mesma forma, né? Então, tanto a língua oral quanto a língua escrita, elas são um produto, elas são um produto do ambiente da onde elas vêm. E a tarefa da escola ou da instituição, no nosso caso, de ensino superior, é instrumentalizar, né? Vou falar agora do nosso ramo de negócios, que é o ensino superior, é instrumentalizar os nossos acadêmicos a se movimentar em qualquer ambiente. Entenderam? Eles vão falar lá com os amigos do jeito que eles falam, vão escrever bilhete para as namoradas e para os namorados do jeito que eles acharem melhor, vão brincar na internet do jeito que eles acharem que devem brincar, entendeu? Bilhetinho para a mãe, para o pai, para os amigos, lá, mandar para o professor, do jeito que quiser. Agora, quando for para mandar um artigo, um trabalho acadêmico, alguma coisa assim, tem de saber usar a língua culto padrão, tá? Porque você tem que saber usar, não precisa usar o tempo todo, mas tem de saber, né? Então, aqui eu coloquei só para assustar vocês, tá? Que para entender o funcionamento de qualquer língua, é preciso saber a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintática,
A sintaxe, perdão, e a semântica. Aqui eu coloquei rindo. Eu digo, agora eles vão entrar em desespero, porque sempre que eu digo que eu sou professor de português, o pessoal fala assim, meu Deus! Ai, ai. Mas é tudo muito simples, tá? A fonética, ela tem a ver com os sons. Lembram? Fono, tá? Fono é som, tá? Os sons da fala humana. E a fonologia também. Só que imagine assim que vocês quebrem um braço. Tá? Que Deus o livre, espero que não. Mas você quebrou um braço, você vai em algum lugar tirar um raio-x, né? Então, sim, tira o raio-x ali, vai aparecer direitinho onde é que o braço está quebrado, certo? Isso é a fonética. A fonética vai fazer uma análise de como os sons da fala humana são falados, tá? Mas aí você vai olhar aquele raio-x, vai dizer, mas eu não entendo nada disso aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai levar um médico para o médico fazer uma análise daquele quebramento ali do osso, para ver o que tem que fazer para consertar e etc. Isso é a fonologia. Tá? Então, o tema delas, das duas partes dessa ciência grande, que é a linguística e gramática, o assunto delas é a mesma coisa, que é o som da fala humana. Tá? Mas ela só tem uma diferença de enfoque. A fonética, ela investiga a parte mais concreta dos sons. Tá? E a fonologia, o porquê. Por que esse som é manifestado assim? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a se manifestar de outra forma? Né? Outro dia nós conversávamos sobre o cantor do Raça Negra, né? O quanto ele continua maravilhoso e emocionante e tal, e ele tem aquela condição de que ele tem a língua presa, né? Então, a gente comentava que a grandiosidade do artista, que isso nunca impediu dele cantar as músicas e da gente ser louca por ele, né? Eu sou do fã-clube, tá? Então, o que é isso? Dentro da fonética, teoricamente, deve ter tido alguém que disse, olha, você tem tal e tal condição. Por isso que tal e tal palavra, quando você pronuncia, sai dessa forma. E deve ter tido alguém da área da fonologia que disse, olha, mas se você fizer esse exercício, provavelmente você vai atenuar isso e vai conseguir cantar bem, né? E fora isso, nós que sempre o amamos, né? Ele entendeu que isso não fazia a menor diferença para nós, que a gente adora o Raça Negra do jeito que for, tá? Mas então, essa questão da fonética e da fonologia é importante a gente saber, porque no caso dos indígenas, a fonética do indígena, como é que eu vou dizer assim, a expressão, né, das palavras do indígena, volto a dizer, estou falando como não indígena, tá? Estou falando como uma pessoa que está olhando para indígenas. É diferente, tá, do ocidental, porque é muito nasalizada, né? É muito nasalizada, tem muitos fonemas que, para nós precisamos de uma vogal junto, tá? E o indígena usa naturalmente sem a vogal, né? Então é interessante a gente saber isso para, na hora de entender por que uma pessoa se manifesta de um jeito e por que outra pessoa se manifesta do outro, é interessante saber, tá? A questão da morfologia, morfo significa forma, logia significa estudo. Então, é o estudo das formas das palavras. Se a gente pegar todas as palavras do mundo, imaginem, todas as palavras do mundo, elas vão caber em 10 caixinhas. Por quê? São as classes gramaticais. Como é que eu sei a classe gramatical de uma palavra? Pela forma, tá? Pela forma dela. Aí cai outro assunto que já emenda, que é a sintaxe, aonde que essa palavra está usada na frase, né? E aí já entra a outra parte, que é a semântica, que é o sentido, tá? Mas, assim, essencialmente, a morfologia trata da forma das palavras, né? Aí vem o eu canto, tu cantas, ele canta, né? Por que essa palavra pode mudar assim, né? Porque é uma das características morfológicas do verbo, né? Ele concorda com a pessoa. Então, a morfologia, ela faz assim. Aí você pega o Djavan joga tudo isso fora e diz, né? Como é que é? O luar se quer catanear o que há de bom. Pega o nome do Caetano Veloso e transforma num verbo. Cartanear o que é de bom. Pega um substantivo e transforma num verbo. Aí vem, como eu disse, a semântica. É você criar uma palavra em cima de um sentido que você quer dar.
tá? E dependendo do lugar onde você coloca na frase, né, isso aí já ajuda. Então, a sintaxe é a combinação das palavras dentro da frase e a combinação das frases, né, dos períodos dentro das orações, das frases dentro das orações que constroem os períodos. Tá? A semântica trata do significado. Mas não precisam se assustar, porque isso aqui é uma linguagem muito técnica, tá? Que é mais para quem realmente vai trabalhar dentro de um curso de letras. Na prática, o que vocês têm que saber? Tá? Que não é só isso. Tá? Por isso que eu coloquei aqui grande, mas não é só isso. E aí, eu queria abrir aqui para vocês, eu não sei, Jorge, eu posso abrir outro PDF aqui? O Jorge está nos ajudando nos bastidores. Ó, se eu abrir isso aqui, eu tenho como mostrar? Sim ou não? Já está aparecendo, professora Ana Carolina. Mas esse Jorge é uma eficiência, né? Mas é uma eficiência. Se não fosse nós mandávamos buscar, né, professor André? Tá? Então, esse livro aqui é um livro que eu gosto muito, tá? É um livro chamado Manual de Linguística para Professores Indígenas, que foi feito, não me lembro, parece que 2004, acho que é 2004, e ele traz, então, essa grande gama de informações sobre linguística, né? Todo levando em conta o conhecimento indígena, né? Então, é uma linguagem, assim, digamos, um pouco mais... Não é simplificada, mas não é aquele rolo que a gente tem, em geral, né? Nas explicações de língua portuguesa, né? Então, esse capítulo aqui é a forma da linguagem, tá? Então, isso aqui vem lá do começo do estudo da língua, tá? Então, aqui, o sintagma nominal, que é formado, então, as combinações que são ligadas ao nome, aí o sintagma que é verbal, que deveria estar aqui, né? Mas é a continuidade da construção da parte que forma o sintagma nominal, mas isso aqui é só um desenho, tá? Não esquenta a cabeça, nós vamos trabalhar com isso aqui, tá? Eu separei esse livro para a gente ver um pouquinho, porque ele fala um pouco sobre essa questão da estrutura da linguagem, tá? E aquilo que eu falava para vocês. Então, o que é o léxico? Vou ocupar só os desenhinhos, tá, gente? O que é o léxico? O léxico é o conjunto das palavras de uma nação, tá? É o conjunto de palavras. Antigamente, inclusive, os mais velhos chamavam o dicionário de léxico, tá? É o conjunto de palavras. E esse conjunto de palavras, então, ele se movimenta formando as estruturas que a gente conhece, como oração, como frase, enfim, período, parágrafo, essas coisas que a gente acaba dizendo, a gente movimenta essas palavras, né, do léxico, umas com as outras para obter o sentido. Para estudar isso aí, a gente, então, estuda, como eu disse para vocês, esses aspectos aqui, tá? A morfologia, a fonologia e a fonética, tá? Que é uma forma da gente ver as palavras, tanto as escritas, né, e as pronunciadas, e a fonologia e a fonética, a questão dos sons da fala humana. A semântica, ela tem a ver com o sentido das coisas. Tudo que dentro da linguística tiver com é pragmática. Se é pragmática, você associa com a prática, tá? Então, a semântica pragmática, ela tem a ver com o uso da língua, né? A língua em uso. Então, aqui nós temos um conteúdo, tá? A partir do que o Saussure falava, mas isso aí é conteúdo de curso de letras, não esquentem a cabeça. Então, aqui nós temos um conteúdo, que é o bichinho, e a expressão, tá? Quando está assim entre barras, é a oralidade, né? Gato, tá? Então, é uma representação, tá? É uma representação daquele ser ali. Então, você tem uma significação a partir de uma coisa. Mas o Saussure dizia que isso não era uma coisa, chama gato porque tem 4 patas. Não, a gente não sabe por que chama gato, né? É arbitrário, isso aí passou a chamar gato, tá? Então, aqui o livro coloca alguns exemplos, ó.
Na língua carajá, eu só não vou saber pronunciar certo, tá? Seria o quê? Haloeni? Gato em português, chat deve ser francês, cat em inglês, mal em chinês. Então vejam que o significante, tá? Ele muda, mas o significado continua sendo o mesmo, ok? Você tem aqui um referente, que é uma coisa, aí você tem um significante, que seriam as palavras, e você tem o significado, que é a mesma coisa. Então, como eu falava para vocês, dentro da língua portuguesa, nós temos essa preocupação dentro das instituições de ensino superior em deixar o significante, né, o mais perto possível daquilo que se entende do referente. Por quê? Porque dentro das academias se procura o mais perto possível deixar os aspectos científicos próximos, digamos assim, da verdade. Não é que a verdade exista. Eu acho que a verdade tem diversas faces. Uma grande face existe, mas ela tem perspectiva, né? Mas quando a gente faz uma investigação científica, tá, ela precisa estar o mais próximo possível da verdade, tá? E por isso a expressão dessa ciência também tem que ser uma expressão o mais perto possível de uma compreensão replicável. Estão me entendendo? Eu não sei em relação aos costumes indígenas, mas deve ter, né? A gente sabe que existem muitos rituais, muitas atividades que são repetidas, né? A construção de cesto, que são sempre repetidos, da mesma forma, são passados de geração para geração. Isso chama, né, a reprodutibilidade da arte, tá? Dentro da ciência, nós também temos essa preocupação com a reprodutibilidade de um determinado conceito. Como é que a gente garante essa reprodutibilidade? Tentando colocar o mais exato possível aquela descoberta que se fez dentro das palavras. Por isso que é muito complexo um texto acadêmico. É diferenciado de um texto que a gente usa no dia a dia. Né? Ele é diferenciado, porque ele precisa estar bem perto, tá? Com uma linguagem bem perto daquilo exatamente que você quer dizer, para que, como eu brinquei, lá em Tóquio, alguém pegue o que você escreveu e reproduza. Entendi. É assim que você faz essa experiência aqui. Tá? É assim que você faz, porque está bem explicado aqui como é que se faz, eu vou fazer também. Essa vacina aqui está bem explicado como é que faz. Então, eu vou tentar fazer aqui, porque as palavras, a forma como as palavras estão organizadas, eu consigo entender bem aqui, em outro idioma, eu faço uma transcrição para o outro idioma. Então, a língua portuguesa dentro das instituições de ensino superior, né, elas têm essa preocupação, tá? Aqui no livro, depois, se for o caso, eu passo ali para vocês. Ele tem uma série de revisões, né, sobre aquilo que eu falar para vocês. Aqui, lembram que eu disse que o aparelho fonador foi uma genialidade de uso, né, porque nada do aparelho fonador foi feito para a gente falar, né, se for pensar. Tá? O diafragma é para ajudar a respiração, o pulmão, né, faringe, laringe, esôfago, tudo isso aqui foi feito para outras coisas, a natureza fez para outras coisas, mas o ser humano, pela sua busca de preservação da espécie e por algum motivo que nós desconhecemos, né, eu sempre brinco, professor André, eu digo, eu era muito pequenininha naquela época, mas por algum motivo que desconhecemos, começou a se comunicar, né? E aí começou, então, a usar todo esse material aqui, que era para outra coisa, dentes, cavidade nasal e etc., começou a usar tudo isso aqui para pronunciar sons e depois, né, constituir palavras. Tá? Aqui alguns elementos internos, como é que a gente usa, né, e pronuncia, mas eu eu vou voltar agora, meu querido Jorge, para o roteiro aqui, pode ser? Apareceu aí? Isso aqui nós vamos ter que montar um blog, eu e o Jorge, hein? Vamos ter que botar isso aí para correr mundo.
Olha, lembra que eu dizia para vocês, mas não é só isso, tá? E aí coloquei ver página 54, capítulo 2, que é aqueles detalhes ali que eu tinha falado para vocês aqui, que eu fiz só para assustar, né? A fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Então, por que não é só isso? Porque existem outras coisas, tá? Que misturam aí as estações, certo? Por exemplo, eu peguei 4 frases aqui, eu não sei se estão aparecendo bem aí para vocês. Eu peguei 4 frases aleatórias, tá? Coloquei ali na internet, busquei a minha busca, botei minha busca, saíram essas 4, eu achei ótimas, tá? Então, teoricamente, essas frases aqui estão bem escritas. Por quê? Porque as palavras estão escritas certinhas, não tem erro teoricamente não tem erro de ortografia, né? Só está faltando pontuação, mas não era esse o objetivo do site, então colocaram mais ou menos assim, né? Então, teoricamente, ó, tem sujeito, quem foi atrás do táxi? O João. Quem é que encontrou o gerente da loja? A Ana. Quem é que foi embora? Meu pai. Quem é que sentou na cadeira? Ele. Né? Então, tem o sujeito, tem o que ele fez e dá para entender a mensagem, correto? Então, teoricamente, isso aqui está certinho. Só que não. Por que só que não? Aí entra a preocupação da língua portuguesa dentro do ensino superior e no dia a dia, mas particularmente no dia superior, no dia da academia, né? Então vejam essa aqui. João foi atrás do táxi correndo. E agora? O táxi estava correndo ou o João que estava correndo? Fica meio dúbio, né? Será que o táxi passou e o João saiu correndo? Ou o João foi atrás do táxi que estava correndo? O João estava sentado atrás, dentro do carro, ou ele estava caminhando atrás do carro que estava correndo? Então, vejam quantas possibilidades de sentido nós temos para essa frase. A mesma coisa aqui com a Ana. Ana encontrou o gerente da loja com o seu irmão. E agora? O gerente da loja que estava com o irmão dele ou a Ana que estava com o irmão dela e encontrou o gerente da loja? Então, começou a complicar, né? Então, vejam, não é só essa coisa pontual que a gente tem que ver. A gente tem que ver o sentido e ver que essa coisa pontual, ela prejudica o sentido. Estão me entendendo? Estão entendendo? Não é só ranço. Não é só ranço de professor de língua portuguesa ou professora. Estão me entendendo? Não é só ranço. Ai, que droga, vamos ter que fazer isso agora, ter que fazer de novo. Ai, mas que coisa. Não é só ranço. É porque, dependendo da forma como você escreve, o sentido se esgarça, se esfiapa. A gente não consegue entender exatamente o que você está querendo dizer. Olha ali o meu pai. Meu pai foi embora da loja de sapatos. E agora, a loja vendia sapatos? Ou foi o pai que estava de sapatos e foi embora da loja? Ele comprou os sapatos e, oba, sapato novo, vou botar e já vou sair da loja de sapato. Ele sentou na cadeira e quebrou o braço. E agora? Ele quebrou o braço da cadeira ou ele sentou na cadeira e ele quebrou o braço dele? Entenderam? Então, eu coloquei esses 4 exemplos, assim, rapidinhos, que depois eu passo para vocês, encontrei num site ali sobre ambiguidade, né? Mas só para a gente ver que existe toda essa problemática de política pública envolvendo a língua portuguesa e a questão dos estudantes, sejam indígenas, sejam quilombolas, sejam da zona rural, né? Eu dei aula em Erechim, nós tínhamos muitos alunos da UERGS que eram da zona rural, né? Trabalhadores da agricultura familiar, que tinham uma dificuldade grande de encaixar a língua portuguesa padrão dentro do seu linguajar, e eram pessoas adultas, pessoas politicamente bem corretas, com o conhecimento na ponta da língua, tudo certinho, mas na hora de escrever tinham muita dificuldade. Tá? Então, por isso que a prof está falando. Né? Então, além disso, tem essa situação, que você tem de ter o conhecimento de que o significado também depende da forma como você escreve. Tá? Então, vale a pena, sim, aprender esse instrumento, aprender a usar esse instrumento. Tá? Basicamente, eu coloquei aqui
3 palavras, né? Que seria o sujeito, ou seja, aquele a quem se refere o verbo. Tá? O que é o verbo? O verbo é ação, é aquilo que acontece. A gente sempre dizia que o verbo é a ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Isso aí a gente se decorava na escola, que é ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá? E o objeto. Então, em geral, na língua portuguesa, nós temos essa construção aí que varia, são padrões, né? Variam. A forma como as frases se estruturam depende de quantos verbos tem, se vai ser um período simples ou se vai ser um período composto, mas isso nem que me pague em euro eu vou abordar agora, professora, porque aí nós vamos até amanhã. Mas, assim, pegando essa parte do sujeito, verbo e objeto, eu queria pular de novo, tá, para o livro aquele Estudos Linguísticos do MEC, e eu queria ir na página, deixa eu ver qual é a página, 240, que aqui nessa página 240 tem exatamente um exemplo sobre a diferença da construção, tá, da língua, da expressão da língua portuguesa com a expressão da língua indígena, tá? A transferência de padrões de ordem vocabular, certo? E aí eu volto para dizer para vocês, esse livro é um xodó meu, porque a forma como eles explicam, né? Então, eles estão falando aqui sobre a questão, ó, tendo examinado acima um aspecto da ecologia das línguas na mente dos falantes bilíngues, aí os falantes bilíngues que eles estão se referindo são os indígenas, a saber, a interferência de rotinas de processamento da ambiguidade estrutural. O que é ambiguidade estrutural? Aquilo que eu falei para vocês, tá? Que a gente não sabe bem se o irmão era da Ana ou se era do dono da loja, porque dependendo da forma como está escrito, né, a gente não consegue compreender. Voltaremos nossa atenção agora para o fenômeno da transferência de padrões de ordem vocabular, que é aquilo ali que eu falei para vocês, sujeito, verbo e objeto. Tá? Para o fenômeno da transferência de padrões da ordem vocabular observado na produção escrita de frases por falantes bilíngues, pessoas que usam 2 línguas naturalmente, né? Então, eu vou pular aqui, ó, ele cita o exemplo das crianças, né? Que eles falam assim, papá quer nenê, né? O nenê quer comida, ou papá, nenê quer, a comida o neném quer, né? Até ficar o padrão sujeito, verbo e objeto, predominante no português, ou seja, nenê quer papá, ou seja, neném quer comida. Tá? Então, ele fala que isso é uma operação, o livro, né? É uma operação universal, tá? Mas aí ele faz uma comparação com a forma e aqui ele cita o exemplo da língua indígena Carajá, do tronco macro G, tá? E aí ele cita o livro, né? Ele cita como que ficaria, tá? Eu só vou pedir desculpas, porque eu não sei realmente como exatamente pronuncia, né? Não sei se as gurias podem ajudar aí, não sei exatamente como pronuncia, mas eles pegam esse exemplo aqui, tá? Então, a criança fixará o núcleo de um jeito, né? Que seria o SVO, né? Sujeito, verbo e objeto, enquanto a criança indígena vai colocar sujeito, objeto e o verbo lá no final. Então, o exemplo é: o gavião pegou o pintinho, né? E na língua indígena, que eu não vou pronunciar, porque eu tenho até medo de ser injusta, né? Ficaria gavião, galinha, filhote pegou. Então, vejam, não é que essa criança indígena está falando errado. É uma inversão, tá? É uma inversão da forma de se comunicar. Então, quando o indígena vai aprender a língua portuguesa, né, é necessário que se entenda que isso é um processo maior do que nós estamos acostumados. É a mesma coisa que o inglês. Para nós, né, a gente tem o dia bonito, né? O dia bonito, primeiro dia, depois o primeiro substantivo, depois o adjetivo. Eles é beautiful day, ou seja, primeiro o adjetivo e depois
o substantivo. Então, as línguas, elas têm uma organização estrutural diferenciadas. E para quem é bilíngue, esse processo é difícil, tá? E somando a esse processo a linguagem acadêmica, eu quero parabenizar as duas voluntárias, tá? As duas bolsistas, perdão, pelo trabalho que deve estar fazendo. Acho que é muito bom, porque a professora André elogiou muito vocês, porque deve ser um trabalho muito difícil. Deve ser um trabalho muito difícil. Eu não sei se eu teria condições, teria conhecimento para fazer isso, né? Então, só quis passar aqui para vocês, porque essa parte, tá? E mostrar para vocês, né? Compartilhar assim a minha solidariedade com essa preocupação, tanto política, né, da retomada indígena dos seus territórios, quanto a retomada do espaço das suas línguas tradicionais, né? E assim como ser humano, né, como uma irmã de causa, eu queria dizer que a língua portuguesa hoje, tá, ela pode ser essa ponte entre a maior parte desses direitos que vocês têm e que precisam resgatar, né? Porque, infelizmente, ela se tornou, ou felizmente, não sei dizer, né? Para mim, a língua portuguesa trouxe muito. Eu aprendi muito, e como eu disse, eu tinha uma linguagem mais rural, né? E a língua portuguesa até hoje traz o pão para a minha mesa. Eu tenho muito respeito por esse idioma, né? Mas, assim, eu entendo o que significou na opressão dos povos, eu entendo o que significou, assim, e significa até hoje, né, o domínio de um povo pela língua. Então, eu entendo isso, o apagamento das tradições, eu entendo isso. Então, eu vou só abrir aqui, vou fechar o meu roteiro, vou fechar o meu manual. Eu não sei quanto tempo nós temos, professora, se dá para eu abrir só rapidamente aqui o manual de trabalhos acadêmicos da UFES. Dá tempo ou não? Eu não estou enxergando o chat, tá? Vocês têm que falar para mim. Bem rapidamente, prof. Tá. Onde é que está? Eu agora, Jorge, me deu um branco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir na minha tela, né? Eu tenho que abrir o manual na minha tela, é isso, né? Eu não sei por que ele não está abrindo. Eu tô com... é porque ele está em Word. Manual, não. Bem. Aonde que você está? Aqui, Manual de Trabalhos Acadêmicos. Ele não tinha aberto, ele só tinha me mostrado a miniaturinha. Eu acho que agora deu. Tem como você me colocar ali, Jorge? Isso. Opa. Agora me vi em perspectiva. Assustador, né? Eu já faço esforço para me entender sendo uma, imagina me vendo em perspectiva em diversos pedaços. Aí sim, aí nós vamos precisar de muitas vidas, né? Jorge, por mim, você pode colocar na tela, por favor. Ele já está aqui para mim, tá? Como uma indicação, né? Que eu digo isso para os meus alunos da UERGS, eu vou dizer para vocês também, da UFES, tá? A melhor coisa que fizeram foram os manuais de trabalhos acadêmicos. O pessoal às vezes fica revoltado, porque a BNT, porque a gente tem que fazer tudo dentro da norma, mas que coisa bem boa, né? Você não precisa pensar no formato, você só segue ali o que eles estão dizendo que é para fazer, você vai pensar no conteúdo, né? Então, veja, você tem aqui dentro da universidade e ali no site, da onde eu baixei, eu entrei no sistema de bibliotecas ali, tem uma série de vídeos indicando como fazer os trabalhos. Olha, a Universidade Federal da Fronteira Sul é a menina dos meus olhos, tá? O site ali é muito bom, tem as instruções, tem modelos, né, de trabalhos para você preencher, tá? Então, aqui
esse manual, ele traz todos os elementos dos trabalhos acadêmicos, tá? Como é que faz a capa, a folha de rosto, os exemplos, aqui como é que monta, ó, exemplo de projeto de pesquisa, artigo, relatório. Então, todos esses trabalhos, tá? Acadêmicos, eu estou dando uma corrida aqui para chegar no sumário. Ó, todos esses trabalhos acadêmicos, eles estão aqui dentro desse manual e vocês certamente vão ter o apoio das colegas aí, bolsistas, né, para ajudar vocês a fazerem esse tipo de exercício. O que eu sugeriria, tá? Que vocês fizessem exercícios do seguinte tipo: tentem fazer bilíngue. Façam um exercício, peguem um assunto de pesquisa de vocês, que vocês achem interessante, façam na língua portuguesa e tentem passar esse mesmo trabalho, tá, para a língua da etnia de vocês. O que vocês acharem assim, mas essa palavra aqui não tem na minha etnia, desenha, faz um desenho, faz uma representação, né? E faz essa experiência, porque quem sabe esse grupo de estudantes indígenas não vai ser um marco dentro da academia e não vai mostrar que o acadêmico indígena ele sabe se manifestar tanto na língua portuguesa culto-padrão, quanto na sua própria etnia, no seu jeito de falar, no seu jeito de contar as coisas, nas suas experiências, fotografias, do jeito que você sabe fazer. É um desafio que eu lanço, né? É um desafio que eu lanço, tá? Então, aqui tem como é que eu vou dizer? Aqui tem o mapa da mina, né? Como é que monta e tal. Claro que sempre que vocês forem fazer um trabalho desses, tá? Vocês vão ter, assim, a ajuda, digamos assim, de um professor, né, da UFES, com certeza vai ter o apoio. Aqui, eu não sei como é que é na UFES, na UERGS, os bibliotecários e as bibliotecárias ajudam os alunos, quando os alunos solicitam um apoio na BNT e tal, ajudam. Mas eu desafio vocês a tentarem sempre fazer os trabalhos de vocês num formato bilíngue. Quem sabe? O futuro é a gente que constrói. Se você for pensar em quanta coisa que existe que nunca se tinha imaginado, né, que ia existir, por que não fazer bilíngue e abrir esse espaço e ir legitimando até virar uma lei, uma norma, ou sei lá o quê, né? Sei que estamos adiantados na hora, né, professora? E é uma pena, porque eu queria passar um videozinho, mas depois eu coloco ali como é que se diz, no chat, eu coloco essas referências, tá? Depois que for publicada a aula, eu coloco as referências ali no chat, não é no chat, é nos comentários, né? E coloco o endereço lá do meu blog, onde tem os vídeos que eu achei que são muito lindos, muito lindos. Da minha parte era isso, muito obrigada, eu espero não ter assustado, nem feito alguma coisa de errado, eu me esforcei muito, e espero ter contribuído. Obrigada pela oportunidade e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada, professora Ana Carolina, né? Muito obrigada aos alunos que estão nos acompanhando, né? Muitos alunos, né, que estão inscritos no nosso curso, né, professora? Só para sintetizar, nós tivemos 92 inscrições, temos 4 turmas funcionando, né? Por isso que temos as 2 bolsistas. Bom, nós temos aqui, né, uma pergunta, né, da Silmeia. Existe alguma diferença em ensinar o português para indígenas de dialetos ou língua diferente? Deve ser línguas diferentes, tipo Bani, Oticuna, Caigan. Não, eu fiquei pensando eu estou pensando na pergunta, tá, professora André? Em primeiro lugar, Silmeia, né? Obrigada pela audiência, que bom que você está aqui. Preserve, né? A TV Fronteira é maravilhosa. Visitem o site da TV Fronteira, tem trabalhos maravilhosos, né? É um local de muita informação, muito conhecimento. Mas, assim, eu fiquei pensando na pergunta, existe alguma diferença em ensinar o português para indígenas de dialetos? Aí eu não sei se ela usou dialeto e língua como sinônimo,
ou se ela colocou dialetos como se fosse uma coisa e línguas como se fosse outra, Andréia. O que tu acha? Eu penso essa diferença, né? Essa diferença de línguas indígenas, né? Tá, porque dialeto é uma coisa que você tem dentro da própria língua, né? Tem o crioulo, por exemplo, lá na questão da África, né? Que é uma língua, mas que pela visão do colonizador é chamado de dialeto, né? Então esse conceito de dialeto ele tem muito a ver, e aí se eu estiver dizendo uma bobagem, porque a gente nunca vem preparado para responder uma pergunta que vem ao vivo, né? Mas eu estou indo pelo meu conhecimento aí construído. Mas esse conceito de dialeto, como se fosse uma coisa um pouco mais simples, né? É um conceito colonizador, né? Porque todas as manifestações de uma agremiação humana, né? Elas são uma língua, elas têm uma estrutura, elas têm, vamos dizer assim. Agora eu vou dizer uma coisa bem, né? Sujeito predicado, né? Tem sujeito predicado. Então, aquela estrutura lá, né? Sujeito, verbo e objeto. Então, é língua, é comunicação, né? Então, esse conceito de dialeto, em geral, ele é um pouco preconceituoso no sentido de diminuir a força de um idioma. Mas eu penso que, sobre a diferença em ensinar o português para indígenas de dialetos ou línguas diferentes, eu tenho que dizer, reforçar o que eu já disse, e colocar que nós temos que ler muito, observar muito as experiências dos próprios indígenas, porque tem muita publicação de doutores e doutoras indígenas que trabalham com educação em seus territórios. Né? Ali no meu blog, que depois eu vou colocar aí nos comentários, um dos vídeos é justamente de um grupo de indígenas lá da Colômbia, eles mostrando como é que eles começaram a trabalhar. Só que aí, claro, aí lá era o espanhol, né? Mas assim, como que eles começaram a trabalhar e justamente fazendo esse paralelo, né? Colocavam o desenho da coisa, colocavam o nome no espanhol e o nome na língua local deles, né? Indígenas. E aí eles iam trabalhando a alfabetização e trabalhando a expressão e trabalhando junto à cultura, em que manifestação cultural aquela palavra normalmente era usada. É o método freiriano, né? O método freiriano que ainda, e por muito tempo espero, vai ser a melhor forma de trabalhar os conhecimentos. É o mundo, a cultura, o local onde a pessoa está e agregar os instrumentos novos para que isso se fortaleça no ser humano, e não para que os instrumentos novos, como no caso a língua portuguesa, silencie ou substitua alguma dessas informações. Espero ter respondido. Muito bem. Temos mais uma pergunta, né? Qual é a principal barreira que nós indígenas precisamos vencer para aprender o português? Daniela, querida, essa era uma pergunta, retro-pergunta, né? Vocês é que têm que pensar sobre isso, porque é uma condição de sujeito, né? Nós que não somos indígenas, nós não podemos pensar por vocês. O que eu posso fazer é sugerir, comentar as literaturas que eu li, como aquelas que eu comentei ali para vocês, entende? Mas, assim, cada pessoa tem o seu perfil e cada pessoa aprende de uma forma. Né? O próprio Paulo Freire falava isso, que a pessoa ela aprende à medida que ela entende como que ela aprende, né? O como que ela aprende. Então, assim, eu acho, talvez, que uma das barreiras, olhando de fora, tá, Daniela? Olhando de fora, eu acho que uma das barreiras é esse cerceamento que a própria condição do sistema capitalista colocam em cima das nações indígenas. Porque se você for ligar a televisão, em geral, você não tem um programa popular, né, na TV aberta com língua indígena.
Mas você liga, tem ali filme norte-americano, mesmo que seja dublado, você tem ali a cultura passando, a filosofia, né? Você tem filme italiano, tem filme não sei o quê, que está passando ali, né? Aí você tem. Agora eu estava vendo que até eles começaram a. Eu não tinha visto antes. Se já estava acontecendo, eu peço desculpas, eu tenho muito pouco tempo para televisão. Mas eu vi que agora eles estão trazendo o futebol americano, aquele para cá, né? Aquele estilo de futebol americano. Então, assim, quer queira, quer não, vem a cultura junto. Né? Então, assim, o que nós temos que facilita ao indígena se comunicar na sua própria língua nos locais? Né? Por exemplo, se você for num supermercado, você vai ter um tradutor que você possa falar só na sua língua? Dificilmente. Então, eu acho que essa barreira do sistema econômico vigente que bota uma barreira para a cultura, eu acho que essa é uma barreira que traz dificuldade, né? Porque vocês não têm como exercitar o idioma de vocês para além do território, né? E idioma é uma coisa que a gente exercita. Você tem que exercitar com outras pessoas, porque senão não consegue, né? Então, eu acho que essa barreira para aprender o português é difícil, né? Vocês vão precisar sistematicamente de pessoas que amem a cultura indígena, né? Que saibam o português e que amem a cultura indígena, que amem, né, a ecolinguística indígena, e que possa ensinar para vocês o português dentro da filosofia indígena, né? E eu acho que foi a menina que falou primeiro, me desculpe, perdi o nomezinho dela. Eu digo menina porque vocês me pareceram muito jovens, mas eu sei que vocês são excelentes bolsistas aí, profissionais em construções. Como era o nome da primeira menina que falou? A Juscelene. Juscelene. A Juscelene falou uma coisa assim, bem bacana, né? Que ela disse: nós estamos abrindo caminho para os outros que vão vir, né? E eu achei isso aí, né? Alguns vão ter que aprender do jeito que puderem para poder, aí sim, dentro da filosofia de vida de vocês, dentro da cosmovisão de vocês, dentro dos valores de vocês, ensinar para os outros, né? Eu sempre cito o exemplo das notícias sobre o MST, né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E dependendo do jornal, você vai ter lá o MST invade uma fazenda com 12 famílias. Né? Aí, dependendo do jornal, você vai ter a mesma notícia. O MST ocupa uma fazenda com 12 famílias. Ah, mas é a mesma notícia? Não, não é a mesma notícia. Porque não está dizendo invade, quer dizer que compreende que uma propriedade tem direito de ser de alguém, mesmo que esteja sem uso. O outro está dizendo que o MST ocupou um espaço que estava sem uso e acomodou 12 famílias. Não é a mesma informação. Mas só alguém do MST, né, que conheça isso aí, né, pode explicar para dentro do movimento esse tipo de coisa. Né? A gente pode ajudar, mas só a filosofia do movimento pode entender, porque só quem está dentro, né, isso, eu não gosto de usar algumas expressões, mas é isso que me veio agora na cabeça. Só quem está dentro do sapato sabe onde é que aperta o calo, né? Já ouviram essa expressão bem popular? Né? Só a gente que sabe onde é que aperta o calo. Só tu que está com o teu sapato ali, que tu está sabendo, mas está apertando aqui, aí outra pessoa, deixa eu botar o sapato. Não vai ser a mesma coisa. Né? Não sei se respondi. Muito bem, professora Ana, né? Acho que muitas dessas questões, né, que a gente fala, né? Então, nós, né, a Universidade da Fronteira Sul luta, né, é uma luta, né? Eu sempre digo, é uma luta interna, uma luta, né, por recursos para manter o curso de língua portuguesa para os acadêmicos indígenas, né? Todos estamos aprendendo, né? Porque essa é uma demanda nova para nós também, para mim enquanto orientadora, para as meninas enquanto bolsistas, para os próprios acadêmicos, né? Mas o caminho se faz ao caminhar, né? Como a professora Ana disse, é preciso abrir a picada e seguir em frente, né? Então, acho que estamos abrindo a picada, né? Estamos colocando em discussão essas temáticas, estamos, né, tentando
potencializar, né, para que cada um dos nossos alunos possa assumir esses lugares, daí falar, né, do lugar indígena que aprende língua portuguesa para falar da sua, né, da sua história, da sua perspectiva. Eu sou uma entusiasta, né, eu digo para os alunos, façam pesquisas da realidade de vocês, não só indígena, né, da realidade de cada um, né? Não façam pesquisa sobre coisas, né, de outra galáxia, né? Façam pesquisa sobre as temáticas que movimentam, né, a identidade de cada um de vocês, né? Então, né, espero que vocês se sintam, né, encorajados, né, potencializados, né, para que vocês entendam, né, o conhecimento e o domínio da língua portuguesa acadêmica, sobretudo, que é essa que nos move agora, né, para que vocês possam falar, né, da perspectiva de cada um de vocês, de cada uma das culturas, né, aquilo que vocês acham que precisa ser falado, né. Nós vamos defender a bandeira, né, professora Ana Carolina, mas não temos a voz, né, podemos oportunizar, né, o espaço, mas a voz tem que ser de vocês. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço o imenso trabalho da professora Ana Carolina, porque eu tenho certeza que foram muitas horas de pesquisa para conseguir organizar essa atividade, tá? Agradeço aos alunos, né, que são a nossa cereja do bolo, sem eles, né, nada disso teria sentido, né? Prof. Ana Carolina, todo o coração, né, muito obrigado, foi uma fala maravilhosa, né? Sempre que você quiser, a Universidade Federal da Fronteira Sul, o Campus Erechim está aberto, né? E quando precisar de nós também, né, que a nossa experiência, né, nessa área, em outras atividades que a gente desenvolve, pode contar conosco. Muito obrigado e boa noite a todos. Fiquem bem.